Oi, eu sou Elisa Edgar e hoje é dia de especial autor. Sejam todos bem-vindos ao universo de Rogério Rodrigues. Não é segredo para ninguém que me acompanha aqui nesse canal que eu tenho uma certa queda e apreço por obras mais realistas, e por que não dizer também por obras que retratam o cotidiano, que trazem uma síntese do lugar comum. Porque assim, falando como autora, é muito fácil você comover o leitor com o que é comovente. É muito fácil você chocar o leitor com o que choca naturalmente. Mas a grande arte da escrita, né, o grande macete, né, de você reconhecer um bom escritor, pelo menos é o que eu considero, tá? É quando você consegue trazer o dia a dia, aquilo que os nossos olhos estão acostumados a ver, e a partir daí você esmiuça essa situação comum, né, essa situação do cotidiano, através de um prisma que, justamente por ser uma situação ordinária, por ser uma situação que passamos todos os dias, não conseguimos ver. É quando nós conseguimos fazer reflexões daquilo que já existe, daquilo que nós passamos e não damos conta que passamos. Para exemplificar melhor, tem um autor que faz muito isso, que fazia, né, que ele já morreu, que é o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, ele tinha assim uma escrita muito assertiva, incisiva, ela é direta, né, uma escrita direta, era uma escrita coloquial, inclusive, né, ele não tinha assim a prosa dele, né, não é aquela prosa assim, como eu vou dizer de um jeito para eu não parecer tão leiga falando no assunto, que eu gosto de trazer palavras simples, mas assim, não é uma prosa lá muito elaborada, né, de Nelson Rodrigues, era uma prosa bem coloquial, mas ela era uma prosa muito certeira naquilo que ela propunha fazer, né, no que o autor propunha. E esses textos, pelo menos para mim, eu reconheço como grandes obras de arte, justamente por conseguirem extrair, assim, tirar um sumo de obviedades que, justamente por serem obviedades, a gente não consegue enxergar o que está por trás delas, né? O que a gente vive. Assim, a vida da gente, o que acontece? Esse nariz, tô com uma coceira no nariz. A vida da gente, a gente costuma passar a vida de uma maneira sem sentir. A gente vive sem pensar. A gente vive sem sentir que está vivendo, né? Ou então, eu gosto muito de usar essa palavra nos meus textos, a gente existe, né? Às vezes a gente simplesmente existe, acaba não vivendo. Porque sim, né? Porque a gente acostumou viver, a nossa correria é o dia a dia. Fazemos as mesmas coisas todos os dias, sem dar conta, né? Sem experimentar. E os nossos pequenos gestos do dia a dia falam muito sobre nós, nossas pequenas escolhas, né? Até quando você não escolhe, você está evidenciando um sinal sobre você, né? E justamente por fazermos tantas coisas no piloto automático, desse jeito, que deixamos passar. Então, quando eu me dou com um texto, com uma obra, né, uma história, que toca exatamente nesses lugares, eu costumo ter uma preferência, porque é um momento que eu pego e consigo olhar pra mim, sabe? E eu acho que muita gente busca isso na literatura, às vezes sem saber, né? Porque a gente costuma dizer que a literatura muita gente fala, né? Que é pra distração, né? Ou então que é pra passar um tempo, mas você absorve alguma coisa, né? Nada... eu sou meio radical. Nada é por passatempo, né? Tudo aquilo que você consome, de alguma coisa, se agrega a você
ainda que de modo não óbvio, claro, né? Não é porque, por exemplo, você leu uma obra sobre um assassino que você vai se tornar um assassino, mas a narrativa, né, o que você aprendeu ali, você absorveu, o que lá você vai tomar para si de alguma maneira, né? Então, grandes são esses autores. E eu tô falando isso, né, porque o Rogério Rodrigues, né, eu conheci a obra dele, né, eu li 2 obras dele. Eu li o Contos e Descrenças e eu li Imaginável Rebeca. E ambas as obras do autor, né, o autor na verdade ele tem mais obras, tá? Desde já vou falar assim que esse autor ele difere um pouco dos autores que eu costumo trazer aqui. Os livros dele não tem formato digital na Amazon, você encontra, tem um número de WhatsApp aqui que eu tô deixando nos comentários, que é direto com o autor, tá? Mas ele tem formato digital também, tem formato físico. Então, não é na Amazon que tem. E eu conheci esse autor e, assim, pelas 2 obras que eu li dele, ele se encaixa nessa leva de autores que conseguem, em suas crônicas, né, porque os textos, assim, eles acabam se assemelhando a crônicas, ainda que seja, que nem Imaginável Rebeca, tá mais para uma novela, né, / conto, talvez, dependendo da pessoa, pode ler como um conto, outros como uma novela. E já o Contos e Descrenças é uma coletânea de escritos. Assim, apesar do autor falar no prefácio que não é um diário, ele é um livro que ele poderia muito se enquadrar em um caderno de anotações, mas no sentido assim, ali tem desde prosa a versos livres, tem prosa poética, tem um pouco assim de cada estilo literário. Só que assim, tanto Imaginável Rebeca quanto essa coletânea, elas têm esse tom melancólico, esse tom de brevidade da vida, né? Como a vida ela é dolorosamente bonita. Eles têm um sabor, assim, esses textos do Rogério, um sabor, assim, bem... São os textos que te fazem pensar em algumas coisas, sabe? Eles têm um tom saudosista ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouco separado das 2 obras para eu poder conseguir me expressar melhor. Como são, no caso, eu falei Imaginável Rebeca, é um conto / novela, não posso muito assim, devido a alguns leitores se incomodarem com spoilers, né? Eu não vou assim falar muito a respeito do enredo. Mas assim, ele traz a história de Ana. E Ana é a personificação daquela moça sonhadora, idealizadora, né, que deseja um futuro melhor. E para isso ela acaba se submetendo a condutas duvidosas. E essas condutas duvidosas de Ana é muito interessante porque ao tempo que ela sabe que são duvidosas, algumas delas, não é nem que ela sabe que são duvidosas, ela censura a si mesma, sabe? Ela costuma censurar todas as suas ações, as próprias ações. E nessa censura, ela se põe como né? Como ré da própria vida. Ela já se sentencia ao descaso, né? Ao fracasso de si. E aí a vida dela, ela começa a se relacionar com o Justino. Não tem como eu contar muito sobre Justino também, porque é um conto muito curto, como eu falei. Mas todas as ações dela, o autor ele trabalha também com a obsessão, que é um traço muito parecido com o Nelson Rodrigues, né, em suas novelas, né, em suas obras, que tem o objeto de obsessão e o personagem ele vai até as últimas consequências por conta desse objeto de obsessão. E Ana, nós assistimos, né, o leitor acompanha a descida, né, de Ana, porque assim, é um romance, é uma história ao contrário, né, o herói, no caso,
o autor ele trabalha um pouco o conceito da tragédia, né? Que o herói traça o próprio caminho da desgraça. E é mais ou menos isso que ele faz com Ana, não no sentido óbvio, claro, né? Não tô dando nenhum spoiler aqui, é num sentido mais filosófico que o autor utilizou para conceber esse trabalho. E numa linguagem assim parecida, mais diferente, no Contos e Descrenças, que o autor trabalha, aí tem pequenas crônicas e os versos que eu mencionei. E todos eles procuram desnudar, trazer situações do cotidiano, como eu já disse, algumas situações que tão dia a dia mesmo, que são tão ordinárias, que passam batidas. E o autor denuncia ali algumas questões, alguns atos, né, que nós tomamos, algumas decisões que nós tomamos, e que pra gente às vezes está tudo bem, só que o autor faz questão de mostrar que não está tão bem assim, né, que nós somos bem mais mau caráter do que nós pensamos que somos, e também como somos apegados a pequenas coisinhas que nos empacam, ou então como pequenas coisinhas nos fazem felizes. São textos para identificação. Como eu falei, é o tipo de literatura que eu gosto, né? Eu gosto de textos que me fazem, que me trazem esses sentimentos, né? Que me fazem pensar, que me fazem refletir. E interessante que assim, essa questão da identificação, tem muita gente que às vezes espera essa identificação em um formato físico, numa descrição, né? Só que a melhor identificação que tem na literatura não é quando você se vê representado ali de um jeito, ai como eu sofro, entendeu? Eu sofro e eu tô ali, eu sou o herói, o sofredor, né? A melhor representação que nós temos na literatura é quando você coloca um espelho que ressalta os teus defeitos e você vê os teus defeitos ali, e você se enxerga, né? Então, é muito complicado, por isso eu peguei e responder a pergunta, e o que é literatura para você, né? O que define um bom autor? É muito complicado, porque sensações, né? Ainda que nós tentamos, é difícil definir, né? É apenas experimentando, é apenas quando você dá com obras, né, que evidenciam quão problemáticos nós somos, que você consegue experimentar e sentir. Mais uma vez, eu tô sendo bem repetitiva, mas eu não ligo, eu tô com alergia atacada, eu não ligo de estar sendo repetitiva nem um pouco. O que importa é que dá pra entender o que eu tô falando. Que você de fato sente, né, aquele baque de quando você tá lendo o texto. Então, como eu já disse, eu tô deixando aqui embaixo os links da obra do Rogério. Vale muito a pena, tá? O autor, ele também tem um IG, que eu também tô deixando aqui, entrar em contato com as obras dele. E então é isso, eu tô muito reflexiva, foram textos que me fizeram pensar bastante. E eu quero que você também tenha essa experiência, tá bom? Então, por hoje é isso e até mais.